Estamos começando mais um programa, o programa Com Você, apresentado por mim e pela minha amiga Cristina Orosa. E hoje, no quadro Saúde Nota 10, uma novidade. Nós vamos estar com o Dr. Lucas Martins Bolzan, ele que é oftalmologista. E vamos conferir todas as dicas que o Dr. Lucas tem para você. Bom, já estamos aqui em nosso estúdio com o Dr. Lucas Martins Bolzan. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, falar um pouquinho de oftalmo. O prazer é todo nosso. Dr. Lucas, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo gostaria de saber, principalmente pelas crianças, não é? Toda pessoa pode fazer uma operação para não usar o óculos? Teoricamente, sim. Teoricamente, as pessoas poderiam operar para tirar o grau. Lógico, sempre tem que levar em consideração os parâmetros. Se a pessoa tem os parâmetros dentro do ideal, ou seja, tem uma espessura corneana ideal, se ela tem uma paquimetria boa, se ela tem uma questão das células da córnea, se pode operar. Mas, assim, questão de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, assim, da base, pode operar, sim. Me diz uma coisa, doutor Lucas, uma coisa que assim eu gostaria de saber. Existem lentes de contatos multifocais? Existem lentes de contatos multifocais. E hoje em dia, cada vez mais, estão muito avançadas. As lentes de contatos hoje em dia, cada dia mais tem tecnologia nova, são lentes lançadas em altíssima tecnologia e ficam muito boas. Às vezes a qualidade visual com a lente de contato fica melhor que com a qualidade do que com óculos. Bom, doutor, eu gostaria de saber porque eu tenho problema eu não enxergo nem de perto e por causa da idade hoje, já nem de longe, mas eu estive num oftalmo e ele me disse que eu não poderia operar. E eu não entendi o porquê, porque hoje em dia você sabe que tem cirurgia para catarata, uma série de coisas, e muita gente também opera para deixar de usar o óculos. Como eu não consigo usar lente de contato, então eu gostaria de saber qual a diferença da miopia e do astigmatismo e por que eu não poderia operar. Então, assim, para entender bem, a gente tem que entender a diferença. São 3 graus primários que a gente tem. A gente pode ter ou hipermetropia, ou miopia, ou astigmatismo. Sim. A miopia é quando o nosso globo ocular ele acaba sendo maior do que o normal. Então, a visão, quando a gente enxerga alguma coisa, o raio luminoso é formado em certo ponto da retina. Se o nosso globo ocular ele é maior do que o normal, em vez de formar nesse ponto, ela acaba sendo formado um pouquinho antes do que deveria estar sendo formado. Isso deixa a nossa visão de perto um pouquinho melhor e a de longe um pouquinho pior. O hipermétrope é ao contrário. O globo ocular ele acaba sendo menor do que o normal. Sim. Ele deixa o ponto de visão, em vez de ser formado naquele ponto certo, ele acaba sendo formado depois, porque o olho é menor. Isso deixa a visão de longe um pouco melhor, mas dependendo do grau pode deixar embaçado do mesmo jeito. O astigmatismo é outra coisa. O astigmatismo é assim. Na frente do nosso olho, a gente tem uma lente transparente mesmo, que a gente chama de córnea. A córnea ela tem uma curvatura certa de ser. Por quê? Ela vai convergir todos os raios luminosos que a gente vê e formar um ponto único de visão naquele ponto que eu tinha explicado anteriormente. Só que o astigmatismo é quando essa curvatura não está numa curvatura certa, ela tem umas micro-irregularidades. Então, em vez de formar um ponto único de visão dentro do olho, acaba formando vários pontos. Isso deixa a visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. No seu caso da cirurgia, provavelmente foi contraindicado, não pelo grau, mas provavelmente por alguns parâmetros que tenha possível acontecido, alguma coisa, por exemplo, a sua espessura é menor do que o normal, Sim. O número de células da sua córnea não é o ideal, tem uma regularidade muito alta. Isso aqui não cabe a mim dizer, mas é o que eu posso dizer que pode ter acontecido, porque você pode operar tanto miopia, quanto o astigmatismo, quanto a hipermetropia. Quer dizer que hoje, por exemplo, se eu for fazer um exame com você, você vai saber me explicar direitinho se eu posso ou não estar fazendo essa cirurgia. Exatamente. A gente vai realizar os exames e a partir dos exames eu vou poder te falar se você é indicada para cirurgia ou se você é contraindicada. Lembrando que hoje em dia
a gente tem um outro tipo de grau que chama de presbiopia. Sim. A presbiopia é quando a gente tem uma dificuldade de visão para perto. Isso ocorre depois dos 40 anos de idade. Que é o meu caso. Isso aí é inevitável. Os míopes, normalmente, eles demoram um pouquinho mais para ter essa dificuldade, sim, porque o míope já tem uma visão de perto melhor. Sim. Mas os outros indivíduos, eles, depois dos 40 anos, inevitavelmente, vão ter que usar um óculos para perto. O presbita não tem essa opção de operar. Não existe ainda uma cirurgia para correção de grau para perto. Ainda está tendo estudos, está tendo avanços, provavelmente em alguns anos vai sair. Mas na presente data hoje ainda não tem. Olha só, e o doutor é novinho e usa o óculos, não é verdade? Bom, doutor, eu queria saber agora sobre o glaucoma. O que é o glaucoma e se tem tratamento para o glaucoma? Glaucoma é uma condição na qual, devido a vários fatores, a gente tem uma lesão no nosso nervo óptico. O principal fator de risco para ter essa lesão no nervo óptico é o aumento da pressão intraocular. Sim. Alguns motivos para essa pressão aumentar são os seguintes. A gente, dentro do nosso olho, a gente tem um líquido que é chamado de humor aquoso, que a gente tem que produzir e escoar no mesmo balanço. Sim. Tem que ter um contrabalanceamento aí. Do mesmo jeito que ele tem que ser produzido, ele tem que ser escoado. Às vezes, ou por um excesso de produção, ou por um mau escoamento desse líquido, ele acaba se acumulando dentro do olho. Ele vai se acumulando, aumenta a pressão, lesiona o nervo óptico. Isso é um dos motivos para ter essa lesão no nervo óptico. Existem vários outros motivos. Existem alguns motivos secundários, como o uso de corticoide, como traumas, outras coisas. Mas o principal nos dias de hoje é esse acúmulo do líquido dentro do olho. Existe tratamento? Existe. O glaucoma, é importante frisar que o glaucoma não é uma doença que se cura. Sim. Quem tem glaucoma sempre vai ter glaucoma. Mas é uma doença que, se diagnosticada a tempo, dá para controlar bem. Dá para ter uma vida boa, com uma boa visão. Como é que você vai saber se você tem risco de glaucoma? Histórico familiar. Quem tem histórico de família de glaucoma tem uma chance maior de apresentar a doença. Sim. Raça negra tem maior risco. Olhos claros também. Trabalhos dizem isso. Tratamento para o glaucoma normalmente é a base de colírio. Tá? E em casos mais avançados, que o colírio não consegue abaixar a pressão, que a gente está continuando vendo uma lesão no nervo óptico, a gente pode pensar em cirurgia, mas é só em casos mais avançados. Outra coisa que a gente vê, questão de avanço, sim, do glaucoma, é um exame que a gente chama de campo visual. Sim. Porque a partir da lesão no nervo óptico, a gente vai começando a perder o campo de visão nosso, da periferia para o centro. Só que, se o paciente não sente nada, quando ele vai perceber que ele teve essa perda de campo visual, ele já perdeu muito campo visual. E aí, quando ele chega para a gente, já está no estágio muito avançado. Por isso que a gente sempre orienta, quem tem histórico de glaucoma na família, mesmo que não sinta nada, que acha que a visão esteja boa, procure um oftalmologista. Olha só, e esse derramamento de sangue que dá na vista, doutor, o que poderia ser? Porque tem muita gente que fala que a pressão, né, do olho, a pressão alta do olho, não é? Como é que cai esse derramamento de sangue? Tem uma condição que a gente chama de hemorragia subconjuntival. Tá? Isso acontece quando algum vasinho do olho se rompe e dá esse sangramento. Sim. Normalmente, essa condição não acarreta em nada mais sério. Isso vai acontecer em alguns casos. Quem tem pressão do sangue sistêmica aumentada, quem tem pressão arterial elevada, não pressão do olho, que é diferente. Quem tem algum problema assim, já de vasos do olho, quem tem às vezes o indivíduo já tem um vaso do ocular mais frágil, então algum movimento mais súbito e forte, sim, já é o suficiente para romper esse vaso. Normalmente, quando o paciente vem, a gente vê que não tem nada mais sério no fundo de olho, que é só esse sangramento, essa hemorragia subconjuntival, o tratamento normalmente é expectante. A gente espera o olho próprio reabsorver esse sangramento. É claro, tem alguns casos que é uma coisa mais séria que a gente tem que investigar, mas a maioria das vezes conduta expectante, um lubrificante ou até um anti-inflamatório já resolve.
Bom, doutor, vamos falar agora das cataratas, né? As famosas cataratas. Bom, a gente sabe que está sendo um sucesso total aí as cirurgias de cataratas. Existe nos dois olhos? Catarata, eu gosto de falar isso para todo mundo. Catarata todo mundo vai ter, nos dois olhos. Ai, 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 ai. Todo mundo vai ter. Só não vai ter quem falecer antes. O que a catarata é? Se a gente abrir o nosso olho, dentro do nosso olho a gente tem uma lente que se chama cristalino. Sim. Tá? Essa lente também é responsável por uma boa parte da nossa visão. A catarata é quando essa lente começa a ficar opaca, desgastada pelo tempo. E é uma coisa assim, que só vai melhorar a visão se operar, não tem jeito. Dá para não operar? Dá, mas vai ficar a visão ruim daquele jeito. Vai melhorar depois que operar. Agora, cada indivíduo é um indivíduo. Se o paciente não estiver se sentindo incomodado com aquela visão, estiver bem e tiver a catarata, não tem necessidade de operar. Se o indivíduo estiver sentindo dificuldade, sim, só vai melhorar quando operando. Me diz uma coisa, doutor. Muita gente opera primeiro um olho, espera, né, uns 2, 3 meses e opera o segundo. Normalmente dá nos dois olhos ou não? Normalmente sim. A diferença é o seguinte, às vezes alguns pacientes têm uma catarata mais evoluída no olho, sim, do que no outro. Então, às vezes a visão de um olho é pior que a do outro e a gente só resolve operar um olho, que é o, sim, que a visão está pior. Enquanto a visão estiver boa, a gente não mexe. Isso é uma conduta nossa, da nossa clínica, pessoalmente minha. Eu, sim, só gosto de operar a catarata quando a visão está muito ruim. Muito ruim. Às vezes o indivíduo tem uma visão de 90%, tem uma pequena catarata e quer operar, eu não indico, porque, sim, eu acho que o risco-benefício, apesar, sim, de ser um risco pouco, numa cirurgia, que hoje em dia o risco de acontecer alguma coisa é de 1%, mas eu acho que não compensa por uma visão que está 90%. Então, certo, é questão assim de indicações. Mas catarata nos dois olhos todo mundo vai ter. Olha só que, eu não sabia que todo mundo ia ter catarata nos dois olhos, nas duas visões, né? Mas, doutor, me diz assim, com que idade a mamãe, não é, que está nos assistindo, o papai aí, a vovó, a titia, tem que levar a criança para fazer um exame oftalmológico? Primeira coisa, assim que nasceu, tem que fazer o teste do olhinho vermelho, para saber se tem um reflexo vermelho, sim, se está tudo no lugar. Depois, isso é preconizado pelo Conselho Brasileiro, sim, de Oftalmologia, que até os 2 anos de idade, a cada 6 meses. E depois dos 2 anos, até uns 7, 8, 9 anos, todo ano tem que estar passando uma vez por ano com o oftalmologista. Mas, assim que nasceu, depois, 1 ano de idade, a cada 6 meses, até 2 anos, e depois anualmente. Bom, doutor Lucas, existe a degeneração macular no idoso? E eu gostaria de saber se realmente tem tratamento. Na verdade, a gente chama de degeneração macular relacionada à idade. O que é isso? No nosso olho, dentro do nosso olho, a gente tem a parede interna do olho, que é a retina, que é a parte nobre do olho, que é a parte que enxerga. E na retina a gente tem o que a gente chama de mácula, que é a parte mais importante responsável pela visão de cores, pela visão central, entre outras coisas, mas as principais são essas. Conforme a gente vai envelhecendo, há uma degeneração mesmo, como o nome próprio fala, da mácula. Sim. Tá? Existem vários sinais que a gente consegue ver, e hoje em dia, até pouco tempo atrás, não existia tratamento. Hoje em dia, existe tratamento para um tipo da degeneração macular relacionada à idade. Dependendo do tipo, você pode ter uma neovascularização, sim, que é uma formação de novos vasos. Isso é muito ruim para o olho, isso para a visão piora bastante. Existe hoje infiltrações de agentes antigeogênicos, ou seja, agentes que ajudam a inibir o crescimento de novos vasos. Essas injeções ajudam bastante a não proliferação dos novos vasos. E aproximadamente em 40% dos casos, eles melhoram a visão do paciente, e em 90% dos casos, eles impedem a progressão da doença. Então, pelo menos, a gente consegue impedir a progressão. Mais um motivo para
para os indivíduos acima de 40 anos estarem passando com o oftalmologista sempre, porque às vezes um achado, assim, qualquer, no exame de rotina, a gente consegue pegar a doença no começo e a gente consegue, pelo menos, impedir a progressão, manter ela estável. Sim. É quase a mesma coisa do glaucoma. Não tem cura, mas a gente consegue estabilizar. Olha só que maravilha aí, todas as dicas, não é, do Dr. Lucas Martins Bouzan. Bom, doutor Lucas, gostei demais da entrevista e espero que você venha mais vezes aqui no Saúde Nota 10, não é? E as suas considerações finais agora. Deixa uma mensagem aí para todos os telespectadores que estão curtindo aí o programa com você, esse quadro tão famoso que é o Saúde Nota 10. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar esclarecendo essas dúvidas. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de falar, que é uma coisa que a gente não consegue falar muito, Sim. Não tem muito espaço que a gente possa falar sobre isso, e as pessoas têm essas dúvidas. A minha única coisa que eu gostaria de falar é a seguinte: as pessoas, isso é que a gente pega bastante no Sim. consultório, as pessoas têm essa questão assim, parece que eu vim faz 6 meses, mas quando você vai ver, a última vez que a paciente passou em consulta faz mais de 2 anos. Nossa. Então, é uma coisa assim, fica sempre esperto, é importante, mesmo que não está sentindo nada, tem que passar sempre em consulta com o oftalmologista, porque é o que eu gosto de falar, é prevenir para não ter que remediar. Então, é melhor você passar em consulta pelo menos uma vez ao ano para estar tendo um acompanhamento do que você só procurar quando você tiver alguma coisa. E agradecer pelo espaço e pela oportunidade. Eu só queria o seu e-mail ou o seu site para que as pessoas que estão curtindo aí o nosso programa possam entrar em contato com você. A gente tem um Facebook, tá? Facebook/Clínica Bouzan. Procura a gente, deixa mensagem, e tem o telefone da clínica também, Qual que é 3235-1231, para agendar consulta, teste de lente, qualquer coisa desse tipo, que a gente vai estar à disposição, pelo menos para tirar dúvidas. Tá aí. Você curtiu aí todas as dicas, né, do Dr. Lucas Martins Bouzan, e eu espero tê-lo aqui em nosso programa mais vezes. Obrigada pela entrevista, doutor.
forever. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Olha só, nós estamos aqui na Alfaparf com o Roberto Aros, um técnico responsável sobre os produtos e as novidades que a Alfaparf veio trazer pra gente. Boa tarde, Aros, tudo bem? Tudo, boa tarde. O que você tem para trazer para a gente de diferencial com relação à Alfaparf na Beauty Fair? Na Beauty Fair nós estamos com dos lançamentos e alguns avant-premier. Primero que nada, tenemos propuestas de tendencia de moda en cuanto a cores de cabelo, que sempre a mulher está buscando que fazer de novo, que há de novo, que há de melhor em quanto a mechas, especificamente porque em Brasil, Latinoamérica, gosta muito de mechas. E você poderia me dizer sobre as tendências do diferencial do produto? Por exemplo, ele abre quantos tons? Ela comentou comigo sobre um produto que ele é um creme, abre 4 tons. O que seria essa novidade? Todos nosotros estamos lanzando en conjunto. Tenemos a tendencia de moda glass secos, baseado en toda esta versatilidad que tiene el vidrio. Como nuestro DNA es italiano y tenemos el famoso Murano cristal, que es conocidísimo en todo el mundo y de una calidad extraordinaria. Baseado en eso, nos lanzamos propuestas de mechas unido a productos, técnicas de mecha unidas a productos y también a mixturas probadas, testadas y aprobadas pela mulher brasileira. Son mixturas especialmente creadas para ella. Y lo que tú me preguntabas, ¿con qué podemos realizar esto? Nos estamos lanzando 2 productos de nuestra línea Equipment Super Meshes, 2 descolorantes que a característica de él, o primero, es Po, como todos conocemos, y él puede clarear até 9 tons. No sabemos que Brasil es un continente a una miscigenación de razas, especialmente razas con cabelos más escuros, cabelos más grosos. Entonces, ¿qué nos proponemos con esto? Facilitar o trabalho do profissional, cuidando também do cabelo. Por quê? Porque nosso lema de Alfaparf é benessere dei capelli, ou seja, o bem-estar capilar. Nós não fazemos nem formulamos nenhum produto que possa prejudicar o cabelo. Então, estes 9 tons cuidam da fibra capilar, dando ao profissional a arma que ele necessita. Un clareamiento intenso de até 9 tons. Ese es un. Y a otra novedad se llama Super Meshes High Lift, alto clareamiento, poder de clareamiento. Y estamos lanzando también conjuntamente con él nuestro creme de colorante que llamamos Super Meshes Fast. ¿Por qué? Porque él es rápido. Es como un decolorante tradicional que podríamos clarear hasta 7 tons, porém, con a diferencia de que es en creme. Se mantém cremoso durante todo el tiempo de acción, que facilita algunas técnicas de mecha, como el profesional gosta de hacer, por ejemplo, mechas a mão libre, mechas con penche, que muchas veces o pó descolorante, segundo o clima o calor, pode secar y al secar para. Con este tenemos poder durante todo el tiempo de acción, como todos los descolorantes, que es de 50 minutos. Mas, ¿dónde está a sacada de esto? ¿Dónde está a diferencia? Que es rápido y conseguimos
em 20, 25 minutos, 4 a 5 tons, isso dependendo da base natural do cabelo. E o bacana é que o profissional pode estar trabalhando com as mãos, é isso? Ou seja, ele mão fica livre, mais livre? Não necessariamente, porque os pacotinhos que ele conhece, mas também existem técnicas que nós temos também em nossa academia, em nosso curso, transmitimos a profissionais. ¿Por quê? Porque cada dia mais e mais homens usan de estos efeitos de luz, tipo surfista, tudo. Tivemos faz pouco tempo a Copa, você viu que havia muitas coisas, muitos efeitos no cabelo. Então, o homem não quer o pacotinho exatamente igual como faz a mulher, e menos a toquinha tirando os cabelinhos com agulha. Então, diferencial, perfeitamente, o homem com o pente, só com o pente, se faz onde você quiser, as mechas localizadas, perfeitamente. Olha que bacana, a Alfaparf sempre vindo com diferencial e pensando nos homens, que é muito mais bacana ainda. E olha, você que é profissional, nós te recebemos um convite de estar acompanhando os processos de novidade, de lançamentos, lá no Centro Técnico da Alfaparf em São Paulo. Então, com certeza, a gente vai estar sempre trazendo uma novidade para vocês, não é verdade? Com certeza, sempre vamos estar passando em primeira mão todas as notícias e as novidades que vamos tendo. É isso aí. E a próxima vez traremos mais e mais novidades para vocês. Obrigada. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Dizem que tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Pois é, olha, chegamos ao final de mais um programa, o programa Com Você, apresentado por mim e pela minha amiga Cristina Orosa. Mas eu prometo, e a minha amiga também, estarmos de volta semana que vem, se Deus quiser. Tchau!